Saudações rubro-negras, está inscrito no canal Identidade Rubro-Negra? Não? Então não perca tempo, se inscreva, deixe o like, comente e compartilhe os nossos conteúdos semanais e às vezes até diário do mais querido do mundo. Fim do primeiro tempo, Flamengo empata com o Santos em 0-0. Vamos falar um pouquinho do que foi essa história. Na verdade não foi um bom jogo, foi movimentado, mas não foi um bom jogo. O Santos tem uma equipe com jogadores novos e rápidos, tenta jogar na chamada bola descoberta, nas costas da zaga, e logo antes do primeiro minuto de jogo tivemos um perigo aí numa bola esticada dessas. Graças a Deus não aconteceu o pior, porque o atacante do Santos chutou pelo lado do gol, né? Com falta de atenção do nosso sistema defensivo, mas aí o Flamengo, a partir dos 10, 15 minutos, começou a dominar mais o jogo, começou a ter mais posse de bola, aquele jogo tradicional do Flamengo, né? Dizendo aqui, ó, eu mando no jogo. Porém, né, apesar do Santos ensaiar algumas tentativas de marcação alta para impor dificuldade, com o passar pelo tempo, ele foi dando um relaxamento, o que proporcionou ao Flamengo até uma certa facilidade de quebrar as linhas, né, ali pelo meio campo. O Santos tentou, né, com a sua equipe e com a formação que veio a jogo, congestionar o meio-campo, mas mesmo assim o Flamengo não tinha muitas dificuldades de transpor essas linhas. A questão era no último terço de campo. No primeiro tempo, o Flamengo não conseguia dar velocidade quando chegava nesse setor de campo. Eram muitos toques para os lados, tanto na direita com Plata e Wesley, como na esquerda aqui com o Bruno Henrique, né, e o próprio Varela. O Flamengo teve muitas dificuldades, um jogo que ficou até burocrático, e mesmo assim o Flamengo teve algumas oportunidades, mas duas intervenções do goleiro do Santos, o Neuer da vez, né, sendo a última já no final do primeiro tempo, quando ele fez uma defesa fantástica, né, na cabeçada do Flamengo, no cruzamento, e ele fez uma defesa jogando para escanteio. Mas, na verdade, o 0-0 não foi injusto pelo que foi a partida. O Santos vive lá de bolas para o Neymar, que está muito abaixo, né, da questão física, né, mas é um jogador que tem que ficar de olho para o segundo tempo, porque ele pode desequilibrar, porque é o Neymar. Uma falta na entrada da área, o Neymar sabe bater, pode decidir o jogo. Um pênalti, o Neymar bate como poucos. Mas eu acho que o Flamengo tem que mudar a intensidade, principalmente no último terço do campo, mais movimentação, que hoje eu não estou vendo essa movimentação que teve no jogo contra o São Paulo, inversão de posições, o Plata vir mais para o meio, o Plata procurar cair mais para a esquerda, o Bruno Henrique ir lá para a direita, para tentar confundir o sistema defensivo do Santos e quem sabe até abrir espaço para o próprio Arrascaeta pisar na área para fazer o gol. Vamos aguardar. Essa foi a história do primeiro tempo, Flamengo 0, Santos 0. Vamos aguardar se o Felipe Luiz vai fazer alguma alteração ou se vai manter a mesma equipe. Tudo leva a crer que ele vai manter a mesma equipe. Danilo sentiu um desconforto aí no primeiro tempo. O Léo Pereira chegou aí para o aquecimento. Vamos ver se na volta o Danilo retorna para o segundo tempo ou se o Léo Pereira vem para o lugar dele. O jogo não está bom, né? Foi até um jogo movimentado no início, mas eu estou achando principalmente o Flamengo muito burocrático quando chega lá no setor ofensivo do Santos. É isso. Vamos daqui a pouco para a história do segundo tempo. Um abraço. Meus amigos, segundo tempo o Flamengo volta da mesma forma que no primeiro tempo, né? Apesar de ter mais posse de bola que o Santos, porém sem muita produtividade no ataque. O Flamengo, esse jogo, encontrou muitas dificuldades na questão técnica, jogadores errando passes bobos, com muitas dificuldades de fazer tabelas para tentar passar pelo sistema defensivo do Santos, dando alguns contra-ataques para o time santista. Os jogadores, de uma maneira geral, não tiveram bem tecnicamente hoje, e isso afeta, sem dúvida nenhuma, a parte tática. O Flamengo voltou para o segundo tempo com o Ortiz saindo, entrando o Danilo, o Léo Pereira, e jogando de 3 zagueiros. Ele inverte o posicionamento do Luiz Araújo, coloca o Luiz Araújo aberto lá pela esquerda. Enfim, o Flamengo joga aí com 3-4-3, né? Mas não surte muito efeito.
O Plata com muita vontade, sem dúvida, porém errando muitos passes. Enfim, nosso meio-campo parece que deu uma vacilada na concentração do jogo. O Jorginho perdendo algumas bolas relativamente fáceis, gerando alguns contra-ataques. Enfim, o Flamengo não esteve bem tecnicamente nesse jogo, né? Depois o Felipe Luiz tira o Alan, coloca o De La Cruz para dar mais agressividade, para chegar mais perto da área, né? E tira o Luiz Araújo já cansado e coloca o Cebolinha aberto na esquerda. Praticamente nada mudou. Cebolinha e um Gandula lá seria a mesma coisa. Essa que é a realidade. E o De La Cruz errando muito passe também, e num desses passes que ele errou, que gerou o lance do gol do Santos, quando o Santos nem esperava achar um gol, já estava se encolhendo, satisfeito com o empate. A bola sobe ali na esquerda para o Poçante Guilherme, que cruza, e o Neymar, né? Aí vem a diferença do craque, consegue com calma matar a bola, girar, ameaçar chutar, girar em cima do zagueiro e bater sem Rossi, chance nenhuma, né? Queima-roupa. E o Santos acaba vencendo essa partida. Depois ele tira o Bruno Henrique, já no final coloca o Alacian, posteriormente coloca o Juninho para tentar dar mais agressividade ofensiva, mas muito pouca produtividade. Nesse jogo hoje, todos, de uma certa forma, estavam muito mal, tecnicamente. Agora, em questão de vontade, o Plata e o Wesley jogaram com mais vontade. O resto, a verdade é a seguinte: o Flamengo hoje foi muito burocrático o jogo inteiro. Assim como no primeiro tempo o time não acelerou quando deveria acelerar, e olha que a marcação do Santos não foi lá tão física em cima do Flamengo, mas a verdade é que no segundo tempo voltou com um pouquinho mais de vontade, porém muito aquém daquilo que a gente viu contra o São Paulo. Mais uma partida apagada do Arrascaeta, e o Flamengo se ressente disso, porque é o homem que pode descobrir um último passe ali, uma jogada, também não esteve bem. Enfim, 1-0, o 0-0 seria o resultado mais justo. O Poçante lá, Brazão, acho que é Brazão do Santos, fez ali duas defesas muito boas, uma no primeiro tempo na cabeçada e agora no segundo tempo também. Mas, independente disso, a verdade é que o Flamengo produziu poucas chances de gol, né, nessa partida, e teve um futebol muito abaixo, principalmente se a gente pegar como parâmetro o jogo contra o São Paulo, onde a intensidade foi muito maior, né? 1-0 Santos, o Flamengo consegue perder para um time que briga para não entrar na zona de rebaixamento, mas ficou mais provado do que nunca que um jogador Neymar, com 30% do potencial dele, se ele tiver uma oportunidade ali dentro da área, ele provavelmente vai guardar como guardou. Valeu, galera, um grande abraço a todos aí. Se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos conteúdos. Aquele abraço, tamo junto.